O terceiro item é a difusão. O aumento na temperatura de um metal ou liga metálica no estado sólido implica em uma maior vibração dos átomos em torno da sua posição de equilíbrio. Esta vibração proporciona a possibilidade de uma movimentação atômica no estado sólido, a que se chama de difusão, e esta será tanto maior quanto maior for a temperatura. Cada átomo, portanto, pode se deslocar de sua posição inicial de equilíbrio por meio de vários mecanismos, como por exemplo a troca de posição com outro átomo. A difusão tem particular importância quando átomos de elementos de liga são segregados em uma certa região de um material, que foi submetido, por exemplo, a um resfriamento rápido. Aquecendo-se o material a temperaturas adequadas, haverá movimentação dos átomos segregados, de forma a se espalharem mais uniformemente ao longo da liga, permitindo assim uma propriedade mais homogênea. Um exemplo em que isso ocorre é na soldagem de aços inoxidáveis austeníticos. A temperatura alcançada na zona afetada termicamente, na ZTA, por ocasião da soldagem, induz a formação de um composto de carbono e cromo. Isto impede que os átomos de cromo fiquem em solução sólida na matriz de ferro, deixando a zona afetada termicamente vulnerável. A difusão pode ser usada para compensar este problema. No caso da junta soldada ser convenientemente aquecida, os átomos de cromo se movimentarão de forma a ocupar posições no interior dos grãos. Isto restaura a capacidade da zona afetada termicamente de resistir à corrosão. O próximo item que a gente vai ver é a nucleação e o crescimento de grãos. No estado líquido, os átomos que constituem os metais não se dispõem de forma ordenada, isto é, não possuem estrutura cristalina, que, como já foi visto, é uma característica dos metais no estado sólido. Quando um metal no estado líquido, em um processo de resfriamento lento e contínuo, atinge a temperatura de solidificação, algumas partículas sólidas, chamadas de núcleos, começam a se formar. Como a temperatura continua a ser diminuída, os núcleos formados crescem e novos núcleos são formados. O crescimento de cada núcleo individualmente gera partículas sólidas, chamadas de grãos. Todos os grãos têm a mesma estrutura cristalina e o mesmo espaçamento atômico. Entretanto, como cada grão cresce de forma independente, a orientação dos planos de cada sistema cristalino, isto é, de cada grão, é diferente. Portanto, os contornos de grãos são regiões onde a ordenação dos átomos é abruptamente desfeita. Como consequências da desordem dos átomos, os metais se comportam frequentemente de modo diferente nos contornos de grãos. O arranjo e o tamanho dos grãos e as faces presentes em uma liga constituem o que se chama de microestrutura, que é responsável pela propriedade física e mecânica da liga. A microestrutura é afetada pela composição química e pelo ciclo térmico imposto à liga. Muitas das propriedades das ligas metálicas, em alta e baixa temperatura, são regidas pelos contornos de grãos. Nestas regiões, os átomos não estão ordenados, existindo vazios que permitem mais facilmente a movimentação atômica. Devido a isto, a difusão ocorre em geral mais rapidamente nos contornos do que no centro dos grãos. Em decorrência, as impurezas segregam os contornos de grãos, podendo formar fases que alterarão desfavoravelmente as propriedades do material, como por exemplo, a redução de dutilidade ou aumento da susceptibilidade à trinca durante a soldagem e um tratamento térmico. Um dos efeitos do tamanho de grãos é influenciar na resistência dos materiais. Na temperatura ambiente, quanto menor o tamanho de grão, maior a resistência do material. Em altas temperaturas, quanto menor o tamanho de grão, menor a resistência. Disto resulta que materiais de granulação fina comportam-se melhor em baixa temperatura e materiais de granulação grosseira em altas temperaturas. Por esse motivo, as temperaturas dos metais e ligas são frequentemente classificadas de acordo com o tamanho do grão.